Olá! Hoje a gente colocou um post, né, falando sobre o lugar do passado, né? Que eu já sei aonde eu estava, né, e de onde eu vim. E que muitas vezes o que nos acontece é isso, né? É que nós ficamos presos no passado. Eu acredito 100% nisso. Primeiro porque eu acredito que muito do que nós somos hoje tem muito a ver com a nossa criança ferida, com aquilo que a gente não deixou para trás, né? E que muitas vezes eu carrego comigo. E através da vitimização, através de tantas coisas no qual me prende numa realidade que eu não quero estar, né? E eu sei porque eu já passei por tudo isso, e uma das coisas que eu mais notei assim foi essa dificuldade que eu tinha de assumir a responsabilidade sobre a minha vida futura. Então eu vivia botando a responsabilidade na mão dos outros, né, de me fazer feliz. E de amigos, de família, de relacionamento. E nunca fechava, né? Porque quando a gente terceiriza alguma coisa, a gente tem que entender que não fica bem feito, né? No trabalho, às vezes, a gente tem que terceirizar, né? Sempre a gente arruma alguém melhor do que nós para estar fazendo algo. Mas eu acho que em termos de relacionamento e cuidar de nós mesmos, fica muito difícil, né? E eu não consigo fazer ninguém feliz se eu não estou feliz, porque a cobrança ela é muito grande. Então, muitas vezes a gente fica se prendendo lá atrás ou se prendendo algo que alguém me disse, ou eu não consigo passar para o próximo nível por conta disso, né? E o que é o próximo nível? O próximo nível é eu olhar para aquilo que está me acontecendo, olhar lá para trás, ver de onde isso está vindo, né? Se eu fui uma vida inteira uma pessoa carente, se eu fui uma vida inteira uma pessoa com raiva, se eu fui uma vida inteira uma pessoa deprimida, se eu fui uma vida inteira ingrata, né? Porque eu lembro que quando eu comecei esse caminho da plenitude, eu olhava e falava assim, cara, que saco esse povo, todo mundo botando, ai, gratidão, gratidão. Falei, o que é isso, cara, de gratidão? Pô, a gente passa trabalho, como é que vai ser grata? Eu não conseguia entender como eu posso ser feliz sendo grata pelas coisas ruins que me aconteciam, né? E depois, quando eu fui entendendo, né, minha frase preferida, o ruim vira bom, né? Eu não gosto que me aconteça o ruim, mas às vezes ele vem, né? Em forma de algumas coisas no qual a gente passa que a gente ainda precisa estar olhando. E aí eu olhava para tudo isso e pensava assim, tá gente, mas como que gratidão é essa, né? Até que eu comecei, todos os dias eu falei, o negócio é o seguinte, eu vou ter que amarrar o meu cérebro no primeiro momento, então eu vou fazer todos os dias a mesma coisa. E foi isso, todo dia eu ia me deitar e eu pensava, cara, eu não vou ser grata pelas coisas grandes, né? Fica igual a todo mundo. E eu pensava, o que é que se você não tivesse Eliane, sua vida seria pior? Aí eu pensei, nossa senhora, ar-condicionado. Gente, eu não posso passar calor, eu sou um ser horrível quando eu passo calor. E aí eu comecei a agradecer o ar-condicionado, agradecer o trabalho que me dava o dinheiro para pagar a conta de luz, a minha roupa de cama, que eu sou bem chatinha, né? O meu quarto bem escuro, porque eu não posso dormir com claridade. E aí eu comecei, sabe, a cada dia dizendo uma coisa, e pelas minhas filhas, e pela minha mãe, e pelo meu pai, e pela vida que eu tinha, meus irmãos, e foi indo. Então todos os dias eu fazia isso, né? E chegou um dia, depois de uns quase 90 dias, né? Porque eu comecei isso num mês acho que foi um mês de dezembro. Não, foi final de novembro, metade de novembro. E quando chegou assim, metade de março, teve um dia à noite, eu nunca me esqueço, que eu tava dormindo, tava fazendo as minhas orações e de repente eu fiz e me deu uma coisa que assim no meu peito e eu comecei a chorar. E aí eu comecei a sentir um calor aqui assim, uma coisa tão boa, e eu pensei, eu acho que isso é gratidão, né? E eu tava passando por algumas adversidades. E aí eu consegui entender o que o universo quer da gente, né? Porque quando eu me torno uma pessoa grata, mesmo pelas dificuldades, eu tô entendendo que ali eu tenho que olhar para alguma coisa, né? E antigamente, quando as coisas me aconteciam, eu voltava ao passado e falava assim, é assim mesmo, a vida sempre foi assim para mim, porque nunca nada dá certo, porque né, eu não reclamava com Deus de dizer que Deus não olhava para mim, porque isso aí eu tenho plena certeza que não era isso, né? Mas ao mesmo tempo, eu sempre falo, se você reclama de algo, você tá reclamando com o dono da coisa toda, para não falar outra palavra, né? Então, se você tá reclamando, você tá reclamando com ele, né? Que ele é o dono de tudo, né? Então, a gente tem que ficar prestando mais atenção nisso, né? Parar de ir para aquele lugar no qual eu já sei qual é, né? E entender que tudo aquilo que me acontece
me acontece por um único motivo, para que eu pare, olhe e que eu entenda por que isso está me acontecendo, né? Então, vamos parar de voltar ao passado? Vamos olhar para frente? Vamos entender o que o universo está querendo nos dizer? E quando a gente aprende o que ele quer nos dizer, a vida muda num instante, tá bom? Beijão, viu?